Oi, gente, a Larissa aqui. E hoje eu quis compartilhar com vocês alguns livros que eu estou lendo nesse final de ano e também alguns livros que eu uso geralmente mais para consulta. Então, o livro que eu estou gostando bastante é esse aqui, ó, Acolhendo Sua Criança Interior, da Stephanie Stahl. Aonde eu ainda estou bem no inicinho, né? Mas ela vai trazer uma abordagem bem interessante sobre a criança sombra e a criança luz. Comentem aqui se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Essa aqui, criança interior que o adulto tem, né? Que tem a ver com a nossa história, que tem a ver especialmente com a nossa infância ali. Sempre, pelo que eu entendi, sempre vai ter essas duas crianças, mas claro, se a pessoa tem mais questões que ainda não foram resolvidas, é como se ela vivesse mais nessa criança sombra, tá bom? Ela traz até um desenho aqui, ó, vou tentar mostrar para vocês, da criança sombra, onde ela fala assim, por exemplo, o que essa criança traz geralmente no contexto do nosso dia a dia. Não sou o suficiente, isso enquanto adulto, tá, gente? Sou um fardo, sou impotente, não posso ser eu mesma, preciso fazer tudo certo, olha o perfeccionismo aí, preciso fazer o outro feliz. Aí aqui atrás ela traz também, nesse livro, a criança feliz, se eu não me engano ela chama assim, criança sol, mas é uma criança feliz, vê se dá para vocês olharem. Se vocês quiserem, eu posto foto aqui, dá para postar foto no YouTube. Comenta aqui se vocês gostariam de ver a foto, olha. O que essa criança sol diz, né? Aqui no livro ela traz. Sou suficiente, posso impor limites, né? É interessante essa questão do limite, porque a gente só impõe limites quando a gente sabe quais são os nossos limites. E para saber quais são os meus limites, eu preciso trabalhar o autoconhecimento. Eu preciso trabalhar essa questão de olhar para o meu interior, de se perceber, de reconhecer a minha força e por aí vai. Então ela fala assim dessa criança sol: sou suficiente, posso impor limites, posso me defender, estou bem, sou desejado, representa alegria, força, segurança, tá? Então é disso que se trata esse livro, ainda estou lendo. Comenta aqui se vocês gostariam de saber mais sobre esse livro Acolhendo Sua Criança Interior, da Stephanie Stahl. E eu quis muito ler esse livro, tanto para a minha própria trajetória, né, para agregar aí no meu processo que eu estou trabalhando, e tanto também porque Sigmund Freud, que é o criador, né, da psicanálise clínica, na qual eu atuo hoje nessa função de psicanalista, faço atendimento online. Se você precisar, comenta aqui que eu te mando o meu número business para você entrar em contato, saber como funciona essa terapia que a gente chama de análise pessoal. Então, Freud, ele já dizia que ele não atendia criança, né, na época lá que ele inventou a psicanálise, porém, ele atendia a criança que existe no adulto. Porque é isso, nós somos adulto, nada mais do que nós somos o que nós carregamos, né, a nossa história, traumas, os contextos aí que não foram bem resolvidos, bem absorvidos, vamos colocar assim. Caligares, que é um outro grande psicanalista da contemporaneidade, ele traz, né, que o adulto nada mais é do que guiado, vamos por assim, por rastros e restos da infância. Então, por isso que eu me interessei por esse livro, que inclusive, acho que no capítulo 2, ela vai explicar a personalidade e ela vai falar que, vamos dizer assim, que não tem nada que se trouxe tão eficaz, tão, né, não foi melhorado tanto o que Freud já trouxe, que é a questão da personalidade lá, quando ele divide em id, ego e superego, que a psicologia moderna só atualizou os nomes, vamos colocar assim. Se vocês quiserem saber mais dessa parte da personalidade, vocês me falam e eu vou fazer um vídeo específico. Então eu estou lendo esse livro, né, para mim, pessoal, a minha vida pessoal, mas também para agregar nos meus atendimentos de alguma forma, né? E também eu pretendo estar criando aí infoprodutos, ou seja, produtos digitais, para ajudar vocês nessa questão de
olhar para o seu interior, de autoconhecimento, de lidar melhor com as suas emoções e sentimentos, tá? E o outro livro que eu estou lendo também é esse aqui, não sei se vocês conhecem, se chama Peça e Será Atendido, da Esther e do Jerry Henriques, não sei falar certinho. Que ele traz, gente, umas questões assim, num sentido, eu vou falar bem de forma leiga, bem simplificado, né? Ele traz muita questão de o que a gente pensa, o que a gente fala, questão de vibração aí, para quem já ouviu falar desse termo. Assim, deixa eu ver se eu acho alguma coisa interessante aqui para compartilhar com vocês. Aqui eu vou compartilhar esse trecho da página 65 desse livro Peça e Será Atendido, que ele diz assim: qualquer coisa em que você concentre muitas vezes a sua atenção, ou seja, você foca, você olha para aquilo, qualquer coisa que você concentre muitas vezes sua atenção, se transformará na sua verdade. Tá? Ele coloca aqui verdade com aspa. Aí ele vai comentar até da lei da atração, não sei quem conhece aí as leis universais, se não me engano são 7 as principais, mas elas se desdobram em outras, e uma dessas outras é a da atração. Ele diz assim, que a lei da atração determina assim: sua vida e a de qualquer outra pessoa é apenas um reflexo da predominância dos seus pensamentos, sem nenhuma exceção. Então, me fez refletir bastante sobre essa questão do que eu penso, para mim começar a me observar mais, as emoções que eu sinto. Quer ver? Tem umas questões que eu anotei aqui, que eu acho interessante compartilhar com vocês. Ó, eu escrevi que, tipo de um parágrafo, me fez refletir, traduzir ele com perguntas para mim. Agora eu vou fazer essas perguntas para vocês. Ó. Quais são as suas crenças? No que você acredita? Gente, não estou falando necessariamente de crença religiosa, você pode colocar sobre isso. Mas eu estou falando no que você acredita. Isso vai vir a partir das falas, dos ditados que você fica repetindo. Por exemplo, tudo que vem fácil, vai fácil. É interessante, por exemplo, você pegar esse ditado, se você fica repetindo ele, pensa nas frases que você fica repetindo para si e para os outros, começa a perceber, a prestar atenção no que você fala. E aí tenta refletir no que pode estar se desdobrando isso na sua vida. Está se desdobrando de uma forma positiva ou de uma forma mais desagradável? Por isso que é interessante nesse sentido de crença, aquilo que você crê. Quais são os seus desejos? Eu gosto muito de falar sobre essa questão, né, de desejo, de objetivos, de meta, em um sentido de entender que às vezes a gente tem que se atualizar. Eu aprendi esse termo, se atualizar, os nossos desejos, num curso, que eu tenho a formação também em inteligência emocional, da Carol, em que ela traz essa questão de a gente entender que às vezes o que a gente desejava há 1 ano, há 10 anos atrás, não é mais o que a gente deseja hoje. Porque a gente foi trabalhando essa questão do autoconhecimento, essa questão de se perceber, essa questão de, no meu caso, de buscar viver mais na essência, e aí o que você desejava antes, talvez você estava mais no egão ali, no ego, você não deseja mais e tudo bem. Porque se você também insistir naquilo que talvez você não quer mais, já é uma teimosia, gente, não é persistência, sabe? Enfim, essas são algumas questões que eu queria trazer aqui para compartilhar com vocês desse livro. Se vocês quiser saber mais sobre esse livro, Peça e Será Atendido, comentem aqui. Queria saber mais desse livro para mim trazer mais conteúdo sobre esse livro também. Esse aqui eu ainda estou lendo. Gente, eu rabisquei muito ele, é bem interessante, assim, eu gostei, né? Só para comentar, ele fala aqui também do bem-estar, que a gente pode viver o bem-estar agora. E aí ele trabalha esse tema. Se vocês quiserem saber sobre bem-estar, comenta aqui que eu vou trazer. Então, esses 2 livros é o que eu estou lendo, né? Não todos os dias, mas pelo menos dia sim, dia não. Nesse final de ano aí que eu comecei. E eu leio devagarzinho, gente, porque eu leio, daí eu releio, daí eu penso, daí eu rabisco, daí eu penso sobre a minha vida, daí eu penso sobre os meus atendimentos, né? E aí outros que eu meio que tô pesquisando, esse já faz tempo. E esse livro, gente, quem conhece esse livro, comenta aqui, que conhece a Cristina Cairo. A linguagem do corpo, é a linguagem do corpo no sentido de psicossomática. O que é isso, psicossomática? É quando eu somatizo no corpo, em formas de doenças, em formas de dores, algo do meu emocional, mas realmente chega a virar uma questão orgânica, uma doença orgânica, tá? Então é nesse sentido, não é num sentido que tem um outro livro, que agora eu não tô me recordando o nome,
que é mais num sentido, acho que é o corpo fala, se não me engano, que é mais no sentido, minha postura tá assim, estou feliz e alegre, mão na cintura da Mulher Maravilha. Ou eu estou assim, estou triste. Isso aí também existe, mas é um outro contexto que eles falam pela neurociência, que faz sentido eu arrumar minha postura quando eu não tô tão bem, ouvir uma música interessante, que aí, como que eu vou falar? Você tem que ir pisando no freio no sentido de não só ficar fazendo isso, fugindo da sua tristeza, da sua raiva, que esse também é um contexto que eu pretendo trazer nesses infoprodutos que eu estou aí formulando. Agora eu paguei uma consultoria, então acho que vai me ajudar a andar mais rápido, porque eu estou tentando escrever esse e-book, gente, desde 2021, esse Trate-se Melhor sobre autoconhecimento. Mas aí agora eu busquei ajuda para me auxiliar, né, nesse processo aí de produzir um infoproduto. A princípio mas eu desejo produzir muitos outros. Então, voltando sobre essa questão desse livro, é nesse sentido de psicossomática, que é o que eu expliquei aqui anteriormente. E eu ganhei, gente, esse livro de uma seguidora, que no fim nós vimos que temos muitas coisas em comum, seguidora lá do meu @ Trate-se Melhor. Se você não conhece, pesquisa lá no Instagram, ou vou deixar o link aqui, @Trate-se Melhor, tudo junto, que esse Trate-se Melhor nasceu do meu processo aí, de olhar para o meu interior, de olhar para o meu interno, desse processo de autoconhecimento, que eu percebi que queria que os outros me tratassem bem, olha só que interessante, mas eu não me tratava bem. E aí eu fui modificando isso e comecei a me tratar bem. Aí voltamos naquela parte que eu mostrei aqui para vocês desse outro livro, né? Da criança Sol, de saber colocar os limites. Aí eu fui conhecer meus limites para poder colocá-los, colocar eles com muita educação, que a Cristina Cairo, inclusive, sempre fala sobre esse contexto de falar o que se sente, só com muita educação, com muito respeito, no tempo certo. E eu fui me conhecendo a ponto de saber meus limites, a ponto de ter coragem de colocá-los, né, para o outro. E isso você vai conseguindo viver melhor, porque aí entra, esse Trate-se Melhor, entra nisso. De eu me tratar bem, isso se expande para que eu consiga falar para o outro, para que o outro consiga me tratar bem e eu consiga tratar os outros bem de forma verdadeira. Então, eu ganhei esse livro de uma seguidora. Eu já conheci o trabalho da Cristina Cairo. Ela tem diversos vídeos aqui no YouTube. Então, é um livro de pesquisa, né? Assim, que no meu caso, eu gosto de utilizar assim. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Para vocês entenderem. Peraí. Tem até sobre a questão da depressão também. Tem várias questões aqui. Aqui, por exemplo, a artrite. No meu caso, não é uma questão que eu tenho a princípio, mas só para vocês entenderem mais ou menos como que ele vem descrito, ó. Representa artrite. Representa um coração cheio de críticas e ressentimentos por pessoas que não valorizam seus esforços. Ela explica, pessoas com esse tipo de inflamação, geralmente ela explica até sobre a doença em si, a parte orgânica, né? Depois ela vai para a psicossomática, que é essa questão emocional que acabou indo para o corpo. Então, são pessoas que esse tipo de inflamação são as que às vezes perdem tempo questionando em pensamentos os porquês das atitudes das pessoas. Gente, e ela vai explicando de uma forma tão gostosa, assim, tão boa de ler, e vai depois nos questionando. Não é uma coisa tão simples, papum, essa doença é isso. Você é crítico, por exemplo. Não. Você é crítico, provavelmente, um exemplo, né? Se for esse tipo de doença que é a pessoa muito crítica, mas ela vai ali trazendo questionamentos, que é trabalhar essa questão do autoconhecimento, né? Enfim, aí ela vai trazer várias questões aqui sobre isso, mas só para vocês entenderem. Tem sobre enxaqueca, já vi bastante para mim, sobre a questão de dor de cabeça forte, né? Estômago, intestinos, né? Preso ou solto demais, tireoide, costas. Se vocês querem mais assuntos sobre a psicossomática, comentem aqui também, tá? Para me auxiliar aí numa forma de produzir o conteúdo da melhor forma para vocês, tá? Inclusive, gente, sobre esse assunto, né, de psicossomática, tem uma frase do Freud, que é o Sigmund Freud, o criador da psicanálise, na qual é a função que eu atuo atualmente, né, no atendimento online, nessa terapia que é a análise pessoal. O Freud, ele traz uma frase que é assim: as emoções não expressas, né, não faladas, não tiradas para fora de alguma maneira, elas retornam de piores formas possíveis depois, tá?
Ou seja, em algum surto, em alguma raiva contida ali que explode, em doenças, enfim. Então, é bem interessante esse livro. Aí, isso aí ia mostrar para vocês um livro que eu tô lendo há umas 2 semanas. Não estou lendo na ordem, como eu estava esses tempos refletindo muito sobre o tema do perdão, sobre também, gente, eu tenho uma religião, então sobre o fruto, né? Não é nem no plural, é o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5, verso 22, porque eu estou em um projeto que eu chamei uma amiga, a Daisy, pra gente ler a Bíblia, né? Eu e ela, e às vezes vem mais uma moça ler com a gente também. E sem pressa, para ler, refletir, especialmente a nossa vida, né, gente? Para ter mais entendimento sobre aquilo, né? E aí me vê essa coisa do perdão por esses tempos, especialmente no matrimônio, né, gente? Que eu sou casada, quem é casado aí, ou tem um relacionamento assim mais próximo com pessoas, às vezes pai, mãe mesmo, a gente sabe que ali é o lugar do perdão, nesse sentido de que como que a gente fala? As relações são como um espelho, então a gente vê todas as nossas questões, as nossas imperfeições, né? E tem que lidar com isso e tem que lidar com as imperfeições do outro, com as questões aí de ser humano mesmo, sabe? E aí eu quis ler o capítulo aqui sobre perdão, que é bem interessante, vou tentar achar aqui para vocês. E hoje eu li também, isso foi um outro dia, e agora eu li também um outro capítulo que era sobre... que é esse aqui, do dia 38. Nem falei o nome do livro, né? O Desafio de Amar. Quem aí conhece, ele é desse filme Prova de Fogo. Um filme muito interessante. E aí, no dia 38, né, que se não me engano são 40 dias, Desafio de Amar, o amor realiza sonhos, onde ele vai trazer aqui umas questões, foi esse capítulo que eu li hoje, umas questões para a gente focar, né, olhar também para os sonhos do nosso parceiro, né, então eu achei bem interessante, assim, refletir. Aí, gente, o outro capítulo que eu li desse livro, né, é O Amor Perdoa, né? Como eu falei, estava vendo esse tema nesse grupo que eu criei de Bíblia, eu e a Daisy. E, gente, é maravilhoso esse capítulo. Fala que vocês querem que eu fale sobre esse tema perdão, conforme esse livro, no caso, né? Que ele traz que quando a gente não perdoa o outro, né? Além da parte bíblica mesmo, do que diz a Bíblia, mas ele traz, assim, uma analogia muito interessante, que é como se eu me colocasse numa prisão e as pessoas que eu digo não perdoar, eu colocasse em outra prisão, mas fica todo mundo preso ali, numa prisão meio que separado, mas eu consigo vê-los, né? É uma prisão aqui, ele falou, escura, fria, depressiva, e ele vai falando, né, que a falta de perdão vai trazer o quê? Raiva, amargura, e tipo assim, pra você mesma, a princípio, né? Que, gente, e essa questão de raiva, de amargura, é uma questão bem importante aí na psicossomática, traz muitas doenças terríveis para o corpo, doenças até mortais, né? Então, por isso a importância aí do perdão. Só que ele traz aqui, que é claro que esse perdão leva um tempo, né? Do nada, né? Ficar falando perdão da boca para fora, né, gente? Aí não vai adiantar nada, tá? Vai estar se enganando a você mesmo, enfim. Aí ele vai falar que vai trazer liberdade quando a gente perdoa. Tem uma parte aqui que eu achei tão interessante. Aqui, ó, o perdão livra você de se preocupar em como irá punir o outro, né? Então, enfim, eu li, a princípio, esses 2 capítulos por agora. Eu já tinha lido alguns outros. Se vocês se interessam por esse livro, também comenta aqui que eu trago mais conteúdo sobre esse livro. E os outros que eu sempre tô lendo, né, de Freud, querido Freudinho. Tem esse aqui de Psicanálise, Fundamentos da Psicanálise. Eu tenho um outro que não tá aqui na mesa, mas está no quarto, a Introdução à Psicanálise Lacaniana, do Bruce Fink. E tô tentando aí ler Lacan, já estava em alguns grupos lendo seminários mesmo, mas eu só tenho PDF. E esses escritos que eu comprei, tem mais um que eu comprei, que acho que é o Seminário 11, que eu tô em um outro grupo aí tentando ler. Aí lendo algumas obras, porque ele é enorme, então algumas obras para começar mais estratégicas, né, mas enfim, em grupo. E a princípio é isso. Volta e meia tem algum livro aí de Freud que a gente sempre tá olhando alguma obra em específico, né? Porque geralmente, que nem esse aqui, ó, para mostrar para vocês. Geralmente vem um livro assim, e aí eu vou lendo algumas obras específicas dentro dele. Tipo, a obra
completa, mas tipo de um texto, né? Por exemplo, aqui, que eu já li esse texto maravilhoso, inclusive eu tenho aqui no canal a leitura dele. A Transitoriedade, de 1916, é maravilhoso, é uma poesia esse texto, eu achei, né? Luta e melancolia, né? Tem o inconsciente. Esse aqui é muito interessante, alguns tipos de caráter encontrado na prática psicanalítica, as exceções, os que fracassam no triunfo, isso tem tudo a ver com autossabotagem, né? É um texto bem interessante. Então, coisas de Freud, artigos, grupos, cursos, eu sempre estou fazendo, né? Que é a área que eu atuo aí como analista. Mas é isso, gente. Eu queria compartilhar um pouco do que eu estou lendo no momento, porque eu sempre estou lendo alguma coisa diferente. E aí, se vocês gostou de se algum tema interessa mais a vocês, vocês me falam, né? Meu objetivo é trazer sempre esses temas que fazem vocês olharem para o seu interior, né? Faz você refletir o que você está fazendo da vida, faz você perceber o que você está vivendo aí no automático, né? Então, esse sim meu objetivo, mas eu queria saber se isso interessa a vocês, né? Se isso ajuda vocês de alguma forma, quais são as dúvidas que vocês têm sobre essa questão de olhar para o seu interior, sobre o autoconhecimento, eu queria saber para vocês o que é viver melhor para vocês, qual que é a dificuldade atual para vocês quando a gente fala dúvida, dificuldade, enfim, quando a gente fala do tema de saúde mental, de saúde emocional, de viver bem, né? O que é viver bem para vocês. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Estou muito feliz de estar aqui fazendo esse vídeo, compartilhando com vocês. E comentem aí sobre esses livros, quais você gostaria de saber mais, quais dúvidas que vocês têm sobre esses temas que eu trouxe, tá? Um grande abraço para vocês. Não esquece de se inscrever se não é inscrito aqui no canal Larissa Daniele. Curte esse vídeo, compartilha com quem gosta aí de fazer leituras, tá bom? E me marca lá no @Trate-se Melhor, se vê algum conteúdo daqui e quiser compartilhar. Mas não esquece de pôr as suas dúvidas aqui nos comentários e de dar like nesse vídeo.